Olá, pessoal. Boa noite a todos. Esperando vocês, galera, chegar aí. Estávamos no horário aí, somente o Mauro e eu. Agora o pessoal está chegando. Já temos o Edilando, a Jéssica, o próprio Mauro e o Rômulo. Fala, Rômulo. Tranquilo, cara? Estamos aí com a companhia do cachorro do vizinho, que tá dando show dele ali do lado. Tenho recebido muitas... exatamente, Rômulo, eu ia falar disso. Tenho recebido muitas mensagens de apoio e carinho em relação à questão lá da minha senhora, da minha mulher. Ela está melhorando, já melhorou substancialmente, melhorou bastante, ainda com dores e incômodos, que natural, né? Mas é possível perceber uma melhora, está desinchando a perna dela. Eu acho que a tendência é que realmente fique mais tranquilo nas próximas semanas, né? Mas eu agradeço muito a preocupação e o carinho de todos os senhores, beleza? Vamos lá, pessoal, tá batendo aqueles 5 minutos aí que se costuma dar de tolerância. E eu vou tocar o barco aqui, porque nós temos bastante coisa para ver. Fazendo um apanhado geral no início, enquanto o pessoal vai chegando, serve como resumo para quem está aí. Mas efetivamente nós temos bastante matéria para passar. Vou preparar aqui o terreno. Está no ponto certo. Bom, então, meus amigos, então é isso. Pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade aí. É o seguinte, nos encontros passados, mais precisamente no último encontro, nós começamos a tratar do procedimento no âmbito do tribunal. Vimos lá as questões relativas a registro e distribuição, vimos a prevenção, vimos que o relator deve devolver os autos com 30 dias para a Secretaria do Tribunal designar uma data para a sessão de julgamento. E falamos, portanto, da função do relator, o que o relator desempenha no tribunal. Nós temos um sujeito processual da maior importância, que é o relator. E aí eu adiantei para vocês, o relator ele conduz o processamento no âmbito do tribunal do começo até o final. Então ele recebe a distribuição e ele prepara, ele instrui aquele feito para que se tenha o julgamento final. E o final se dá no âmbito do tribunal por meio de um colegiado. Nós temos, portanto, o princípio da colegialidade. Só que os atos ordinatórios e preparatórios do julgamento final são feitos só pelo relator. Nós tratamos disso na aula passada, a regra da colegialidade, minimamente vimos aí o que o relator desempenha, e deixamos para tratar na aula de hoje das funções, dos poderes, na verdade, dos poderes do relator, prevista no artigo 932. Então, até agora, nós vimos capítulo 2º da Ordem dos Processos no Tribunal. Falamos do 929, registro e distribuição. Falamos do 930, distribuição para um órgão colegiado e para um relator. Falamos do parágrafo único do 930, como a regra de prevenção. E o 932, a respeito do dever do relator, é um prazo impróprio, naturalmente, mas devolver os autos preparados para julgamento em 30 dias, com o relatório e a indicação do seu voto. E vimos que na sessão de julgamento, um ato eminentemente oral, os demais julgadores vão dizer se acompanham ou se divergem do voto apresentado pelo relator. Mas ficou faltando tratar com os senhores, portanto, do artigo 932. Podemos chamar, portanto, como sendo os poderes do relator.
esse seria o item de número 4, né? O item 1 foi registro e distribuição, o item 2 foi a prevenção, o item 3, essa devolução dos autos pelo relator em 30 dias, o item 4 desse procedimento inicial que eu quero ver com os senhores, os poderes do relator, que estão no artigo 932 do CPC. Vejam o inciso 1º. Como é que fica clara essa lógica geral de que compete ao relator, incumbe ao relator, cabe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar a autocomposição das partes. Então, essa é a lógica geral que eu mencionava para os senhores, de que incumbe ao relator desempenhar os atos preparatórios do julgamento final. Tanto a colheita de provas, são exemplos, como a homologação de autocomposição das partes. Havia uma discussão no código anterior se o relator teria competência para homologar a composição das partes, a autocomposição das partes, já que o objeto da demanda, o objeto da questão posta a julgamento pelo colegiado, não envolvia a autocomposição. Então, havia quem sustentava no código anterior que os autos deveriam baixar para a instância originária para que o juízo natural, lá do primeiro grau, homologasse o acordo. E essa posição já era vencida, já era minoritária no código anterior, que não previa expressamente, agora está ali previsto. Então, incumbe ao relator desempenhar todos os atos preparatórios para o julgamento final. Eu vou pular os incisos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º e vou direto ao inciso 7º, porque tanto o inciso 1º quanto o inciso 7º, eles se referem, inciso 1º e inciso 7º do artigo 932, eles se referem a essa providência, vamos assim dizer, preparatória, instrutória, a providência não decisória, portanto. E o inciso 7º vai dizer que incumbe ao relator determinar a intimação do Ministério Público quando for o caso. Você imagina uma hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público, prevista na Constituição, prevista em lei, prevista no regimento interno. Então, o relator, o Ministério Público deve ser ouvido obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade. Será que faria sentido que todo o colegiado encaminhasse o feito para o Ministério Público? Então, ao Ministério Público, 11 ministros do plenário do STF despacham. Ao MP, manda para outro gabinete. Ao MP, manda para outro gabinete. Ao MP. Aí mesmo que não ia andar nunca. Então, aqui é um exemplo clássico, é uma hipótese bem evidente, de como é que nós temos uma delegação de competência. Ao fim e ao cabo, o relator ele atua sozinho em nome do colegiado. Quando nós falamos na aula passada a respeito do princípio, da regra da colegialidade, eu pontuei com os senhores que a colegialidade se manifesta propriamente quando do julgamento final. E antes disso, quem toca o processo é o relator. O relator atua sozinho, portanto, em nome do colegiado. Então, um recurso distribuído à 2ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, tendo como relator o desembargador fulano de tal. Quem é que toca o processo? Qual é o juízo natural daquele processo no âmbito do tribunal? A 2ª Câmara Civil. Mas todos os integrantes da 2ª Câmara Civil determinam a intimação do Ministério Público? Ou só um deles que o faz isso? Só um deles. Quem? O relator. Por isso que lá atrás nós vimos que os processos lato sensu no tribunal, eles têm dupla distribuição. Distribui a um órgão colegiado e dentro desse órgão colegiado se distribui a um relator, a um dos julgadores que compõem o órgão colegiado, para que aquele julgador possa, portanto, adotar as providências que a lei ou o regimento interno prevê. Né? Mas aonde apareceu o regimento interno, professor? Quer ver? Inciso 8º. O inciso 8º, nós vimos o inciso 1º, 7º, agora o 8º, olha. Incumbe também ao relator adotar outras providências, exercer outras atribuições que sejam estabelecidas no regimento interno do tribunal. Então, veja que o legislador,
o próprio legislador delegou a competência legislativa para o regimento interno. O legislador estabeleceu alguns poderes do relator e falou assim, ó, cada um dos tribunais, olhem para a realidade local de vocês aí e para os relatores que compõem vosso tribunal, vocês preveem no regimento interno o que deve fazer aqui e ali. Ok? Então, as providências que devem ser adotadas pelo relator, que podem ser adotadas pelo relator, estão essencialmente no CPC, eventualmente em legislação específica e mesmo no regimento interno. Então, é esse primeiro conjunto de providências que aparece no quadro aí no chat para vocês. Artigo 932, inciso 1º, dirigir e ordenar o processo. Inciso 7º, determinar a intimação do Ministério Público. Inciso 8º, qualquer outra atribuição estabelecida no regimento interno, estão associadas, portanto, a uma competência do relator de adotar atos preparatórios, atos instrutórios e preparatórios do julgamento final. Ok? Então, não é apenas isso que o relator desempenha. Eu dizia que não é apenas isso que o relator desempenha. Nós acabamos de ver alguns dos incisos do artigo 932. Vimos o inciso 1º do 932, o que incumbe ao relator no tribunal desempenhar. Inciso 7º e inciso 8º. Providências instrutórias, preparatórias do julgamento final. Mas o relator pode também proferir decisões. A lei permite que o relator decida monocraticamente, isoladamente. Também mediante uma delegação de competência do tribunal, mediante uma delegação de competência do órgão colegiado. Então, se foi distribuído o nosso recurso para a segunda Câmara Civil, a regra é o julgamento por um colegiado. Os desembargadores, mais de um no plural, os desembargadores que compõem essa unidade judiciária, esse órgão, esse juízo. No nosso caso aqui, eu tirei da cabeça a segunda Câmara Civil, do TJRJ. Ok? Só que em alguns casos nós temos uma exceção a essa regra. Por que exceção à regra? Porque eu venho dizendo para os senhores que a regra no tribunal é um julgamento por um colegiado. Nas hipóteses que nós passaremos a ver, a lei permite que o relator decida sozinho. Então, o relator pode decidir sozinho? Pode. Em todo e qualquer caso? Não. Nas específicas hipóteses previstas em lei, autorizadas em lei. Então, eu pulei o inciso 2º do 932. Vamos a ele. Artigo 932, inciso 2º. Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Então, tendo sido solicitada uma tutela provisória, a quem compete apreciar? Ao colegiado ou o relator sozinho? O relator sozinho. Justamente porque essa tutela é provisória. Ela é uma tutela não definitiva. Então, no inciso 2º, a lei autoriza que o relator decida sozinho eventual tutela provisória requerida. E aí, depois, essa tutela provisória concedida, ela vai ser analisada novamente pelo tribunal, pelo colegiado. Analisada novamente pelo colegiado. Quais são as espécies de tutela provisória, que, como os senhores sabem, está ali a partir do artigo 294 do CPC? Quais são as espécies? Tutela provisória da urgência e a tutela provisória da evidência. A tutela provisória da urgência, seja ela antecipada ou cautelar, e a tutela também da evidência, são de competência decisória, monocrática, isolada, sozinho do relator. Ok? É isso que prevê o artigo 932. O relator pode decidir sozinho. Uma tutela provisória. Pois bem. Está aí o primeiro caso de competência decisória do relator. O inciso 3º do 932 prevê que o relator pode deixar de conhecer o recurso inadmissível
prejudicado, ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Vamos analisar devagarinho esse inciso, porque ele é apto a gerar algumas confusões. A redação dele não é das melhores. Porque, veja bem, quer dizer, antes do veja bem, nós temos, na análise do recurso, um juízo prévio de admissibilidade e depois um juízo final de mérito. Tá? Então, o recurso passa por um duplo juízo. Um primeiro juízo de admissibilidade. Nós vamos ter um momento aqui da disciplina para estudar os requisitos de admissibilidade. Vai tomar aí uma aula e meia nossa. Nós temos bastantes requisitos de admissibilidade. Um deles, os senhores podem intuitivamente perceber, é o prazo. A parte pode recorrer em qualquer momento? Não, ela tem que observar o prazo. A tempestividade é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Além dele, temos alguns outros. Então, antes de analisar o mérito, o pedido em si do recurso, o relator analisa se aquele recurso pode ser julgado no mérito. Dito de uma outra forma, se aquele recurso é admissível, se ele deve ser conhecido. Então, o que esse inciso terceiro está dizendo é que compete ao relator, sozinho, isoladamente, monocraticamente, avaliar se os requisitos de admissibilidade que nós veremos adiante foram todos eles preenchidos ou não. Mas quando o legislador foi disciplinar isso, ele confundiu. Porque declarar inadmissível ou deixar de conhecer, não conhecer, dá no mesmo. Então ele falou que o relator pode não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado. Isso dá a impressão que o não conhecimento do recurso tem essas três espécies aí. Quando, na verdade, o não conhecimento do recurso é o sinônimo de inadmissibilidade. Por sua vez, o recurso prejudicado e os que não tenha impugnado são espécies do gênero inadmissibilidade. São espécies do gênero não conhecimento, não tomar conhecimento. Então, ele fez uma confusão, ele misturou os conceitos ali no inciso terceiro, e o que ele quer te passar a ideia é o seguinte: o relator analisa sozinho os requisitos de admissibilidade. O juízo de admissibilidade do recurso, o relator faz inauguramente sozinho. Não precisa reunir realmente 11 ministros do STF, 33 ministros da Corte Especial do STJ, 15 ministros da Corte Especial do STJ, 33 é a composição geral, 15 a Corte Especial do STJ, para declarar que o recurso foi interposto no prazo de 20 dias, quando o certo são 15. Logo, ele é intempestivo, ele passou do prazo. Isso é uma coisa simples. O relator pode fazer sozinho. E quando ele faz sozinho, ele diminui trabalho desnecessário dos outros membros do colegiado. Porque aquele relator tem aquele processo e vários outros na sua relatoria. E o coleguinha dele, o outro membro do colegiado, tem também diversos outros processos sobre relatoria. Cada um leva um punhado de processos relatados para a sessão de julgamento. Então não dá para atos simples, como a intimação do Ministério Público, falamos há um tempo atrás, e a contagem do prazo como um dos requisitos, tem que ser feito por um colegiado, não tem necessidade. Que é uma medida de otimização, de racionalização do serviço perante o tribunal. Ok? O recurso prejudicado é aquele recurso que perdeu o objeto. Quando o recurso perde o objeto, ele não tem por que ser julgado, então não há nem interesse no julgamento. O recurso prejudicado, meus amigos, é o recurso no qual se teve a perda superveniente do objeto, e o recurso prejudicado é uma espécie, é um dos casos de recurso inadmissível. Quando o relator perceber que o recurso está sem objeto, ele julga ele inadmissível, não o conhece. E se ele já tiver reconhecido, se ele já tiver admitido aquele recurso, que os requisitos estão presentes, e se der a perda superveniente do recurso, ele também declara prejudicado e deixa de julgar quanto ao mérito. O que importa é saber que o relator faz isso sozinho. E a parte final. Ele não conhece de recurso também, ou seja, vai ser inadmissível o recurso,
vai deixar de ser admitido o recurso não vai avançar para o julgamento de mérito, quando a parte deixar de impugnar especificadamente os argumentos da decisão recorrida. Então, recurso, nós vamos aprofundar isso a partir da próxima aula, quando a gente vai passar a análise da teoria geral dos recursos, conceito, princípio, característica. O recurso ele é um ato de impugnação de uma decisão judicial. O recurso é um ato que visa impugnar, a mostrar o equívoco, seja formal, seja material, de uma decisão judicial. Então, claro que o recorrente ele assume o ônus de impugnar. Ele assume o ônus de demonstrar o porquê que a decisão recorrida está errada. O que significa esse ônus de impugnação especificada da decisão recorrida? Eu já devo ter falado isso com os senhores em alguma passagem. O Código de 2015, ele traz ali uma exigência do exercício legítimo do contraditório. Um exercício argumentativo do contraditório. Então, com outras palavras, o que a lei está te dizendo, bem objetivamente, é que você não pode recorrer por recorrer. Você não pode provocar aqui o jus esperneandi. Excelente, relator, recebi aqui uma sentença, não gostei, perdi, queria ganhar. Vê o que dá para fazer aí, por favor. Claro que não. Você está impugnando uma sentença, ou se você está impugnando uma sentença, você está informando por que ela é equivocada. Você tem que necessariamente fundamentar essa sua alegação de erro da sentença. Você tem que impugnar, portanto, especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Maiores considerações nós vamos fazer na aula própria sobre os requisitos de admissibilidade. Está visto aí o inciso 2º, está visto o inciso 3º. Então veja que o inciso 3º, quando o relator sozinho deixa de admitir, é uma decisão final. Não é uma decisão provisória, é uma decisão final. Se nada for feito, acabou o processo. Não vai ter julgamento de mérito do recurso, porque não houve a observância dos requisitos, que nós veremos quais são, do recurso. Claro, dessa decisão do relator cabe recurso, cabe um outro recurso. Os recursos vão se sucedendo no tempo. Nós veremos precisamente qual é esse recurso que deve ser manejado pela parte interessada. Mas a característica desse inciso 3º é que ela é uma decisão final de natureza terminativa. É como se fosse uma sentença sem resolução do mérito. O relator afirma que não está conhecendo do recurso, que está reputando aquele recurso inadmissível, que não foram preenchidos os requisitos de admissibilidade. Se o recurso não foi admitido, não vai ter julgamento de mérito. Então, no inciso 3º, nós temos uma decisão final de natureza terminativa. Ok? Inciso 2º, decisão provisória. Inciso 3º, uma decisão final terminativa. Os incisos 4º, 5º e 6º, nós teremos uma decisão final de natureza definitiva. Então, inciso 2º, decisão provisória, monocrática pelo relator. Inciso 3º, decisão final, não provisória, é uma decisão final, uma tutela definitiva de natureza terminativa, porque não resolve o mérito do recurso. Deixa de julgar o mérito do recurso por reconhecer um vício. E vamos passar a ver agora as hipóteses de decisão que o relator gera, que o relator profere no processo, sendo decisões finais de mérito. Ok? Só fazer um ajuste aqui. Só molhar o bico. Então vamos lá. Nós estamos no artigo 932, os poderes do relator. Já analisamos os incisos 1º e 7º, 8º, que são os poderes instrutórios do relator, a condução, preparação do voto final. E inciso 2º já é um poder decisório do relator, né?
mas é um poder decisório de natureza provisória, tutela provisória. Inciso terceiro é um poder decisório do relator de natureza final, não provisória, final, e quando não se resolve o mérito. Ele reconhece o descumprimento dos requisitos de admissibilidade e deixa de conhecer, não admite o recurso. Nos incisos 4º, 5º e 6º, nós teremos decisão final de mérito. Então, vamos começar pelo inciso 6º, porque os mais importantes são o 4º e o 5º. No inciso 6º, temos uma decisão. No inciso 6º, nós temos uma decisão final, mas é uma decisão final que não se associa ao mérito do recurso. É uma decisão definitiva, final, relacionada ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, compete ao relator, monocraticamente, sozinho, julgar o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 134, deixa eu ver se é o 134 mesmo. O artigo 134, ele prevê que esse incidente, o IDPJ, ele pode ser manejado em qualquer grau de jurisdição, olha. O IDPJ é cabível em todas as fases do processo. Então, pode ser que surja uma necessidade de se provocar o IDPJ em grau recursal. Sendo movido o IDPJ em grau recursal, você pede a desconsideração da personalidade jurídica, porque a fraude, se a hipótese for de fraude, má gestão, foi constatada agora, você pede perante o colegiado ou perante o relator sozinho? O relator. E incumbe ao relator decidir, porque esta é uma questão incidental. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o nome diz, ele não é o mérito da demanda, ele é uma questão incidental à resolução daquele conflito. Ok? Diga aí quem foi que pediu a palavra, pode ficar à vontade. Não? No caso, foi feita uma petição inicial. Está me escutando? Foi feito, no caso, em uma petição inicial, aí a pessoa impugnou o que foi colocado ali e ela perdeu o prazo. Nisso, quando ela perde o prazo, que ela tinha um prazo para poder se relatar, ela colocar, o relator entra já dando a parte final, já dando que o processo ele terminou, ou ainda cabe recurso para essa pessoa que não fez não agiu dentro do prazo? Acabou. A tempestividade, eu falei agora com o senhor, a tempestividade, ela é um dos requisitos de admissibilidade. A parte pode recorrer, mas tem que observar os requisitos formais. Um deles é o prazo. Quando o relator não admite porque descumpriu o prazo, ele profere uma decisão monocrática, com base no 932, inciso 3º. Tá? Cabe recurso à decisão do relator. Cabe recurso. Mas é difícil o relator errar uma questão dessa de prazo, né? Mas nós veremos que cabe recurso. Todas essas decisões monocráticas do relator são passíveis de recurso. Tá? Nós veremos os recursos em espécie adiante. Beleza? Então, no 932, falta-nos ver os incisos 4º e 5º do 932, portanto. Vou destacar aqui, ó, 932, inciso 4º. Pode o relator sozinho negar provimento a recurso, quando o recurso for contrário a algumas hipóteses que nós veremos. Como pode o relator sozinho também, inciso 5º, pode o relator sozinho, depois de facultar a apresentação de contrarrazões é o contraditório em grau recursal, né? Então, depois de assegurar o contraditório em grau recursal, pode o relator sozinho dar provimento a recurso, se a decisão recorrida for contrária a... Nós vamos ver as alíneas. As alíneas são as mesmas, tanto no inciso 4º quanto no inciso 5º. Eu não quero, por hora, analisar as alíneas.
Eu quero analisar os incisos mesmo, comparar o inciso 4º com o inciso 5º. A primeira consideração comum a esses dois dispositivos. Pode o relator sozinho negar provimento a recurso, como pode o relator sozinho dar provimento a recurso. Essa terminologia, dar provimento, dou provimento, voto por dar provimento, é a forma como, no âmbito do tribunal, os juízes, os magistrados, se referem ao julgamento do mérito do recurso. Então, a análise quanto ao mérito do recurso, se vai reformar ou não a decisão impugnada, isso é uma análise de concessão, de dar provimento ou negar provimento. É assim que se fala em grau do tribunal, em grau recursal. O juiz lá embaixo diz assim, julgo procedente o pedido. No tribunal, os magistrados dizem, dou provimento ao recurso, nego provimento ao recurso. Dou provimento ao recurso, ele está acolhendo as teses do recorrente. Nego provimento ao recurso, ele está rejeitando as teses do recorrente e mantendo, portanto, a sentença. A sentença não, a decisão impugnada, seja ela qual for. Tá? Então, a primeira consideração que é comum aos dois é a terminologia. Dou provimento, nego provimento. Isso é julgamento de mérito. Isso é uma tutela definitiva, não é provisória. É uma tutela definitiva que enfrenta o mérito, que julga o mérito. Ok? Vejam que no inciso 4º, o relator, portanto, nega provimento ao recurso. Se nós temos uma sentença, uma decisão qualquer, e o recurso serve para bater numa decisão, e quando vai julgar o recurso, o relator nega provimento ao recurso, o que isso está dizendo? O que isso está implicitamente significando? Que a decisão impugnada vai ser mantida. Então, imagine, uma sentença de procedência. Sentença de procedência, o autor ganhou, o réu perdeu. Né? Lá no primeiro grau de jurisdição. A parte interessada, o réu apelou. Em face da sentença, cabe apelação, como nós veremos. Não se preocupem com isso aqui. Não se preocupem com o tipo de recurso. Vai chegar um momento. Se preocupem com a lógica do julgamento. Tá? Então, a parte interessada moveu a apelação no prazo direitinho. O relator analisou os requisitos de admissibilidade e avançou, que nós estamos falando de mérito do recurso. Né? O relator só chegou ao julgamento de mérito do recurso quando ele passou satisfatoriamente pelos requisitos de admissibilidade. Então, o relator analisou os requisitos de admissibilidade, estavam todos eles preenchidos, ele deu prosseguimento à apelação, preparou, chamou o colegiado, e antes de chamar, ao invés de chamar o colegiado, ele votou 932, inciso 4º. Ele votou sozinho, ele julgou monocraticamente, ele decidiu isoladamente, monocraticamente, para negar provimento à apelação, ao recurso. No que consiste negar provimento a recurso? É manter a decisão impugnada. Ele não deu razão para o recorrente, ele deu razão para a decisão. É isso que é negar provimento ao recurso. O contrário, o que seria ele dar provimento ao recurso? Quando o relator dar provimento ao recurso, ele está reconhecendo que o recorrente tem razão. O recorrente tem razão e o recorrente impugnou uma decisão. Significa que ele vai mudar a decisão. Então, quando se nega provimento, você mantém a decisão, porque você negou o provimento ao recurso. E quando você dá provimento ao recurso, você julga favoravelmente ao recorrente. Você diz que o recurso tem razão. Se o recurso tem razão e o recurso visa impugnar uma decisão, significa que você vai modificar a decisão. Ok? Então, está a distinção entre negar, que eles têm de comum. Ambos julgam o mérito. O que eles têm de diferente? Em um deles, se nega provimento ao recurso, mantém a decisão. No outro, se dá provimento ao recurso e reforma a decisão, modifica a decisão. Uma outra distinção. Veja que no 932, inciso 4º, ele nega provimento a recurso quando o recurso for contrário àqueles elementos que nós não vimos ainda e veremos. O recurso é contrário às alíneas que nós veremos, no inciso 4º. O relator está analisando o recurso, ele pega o recurso e fala assim, esse recurso aqui
não está certo. Eu não vou dar provimento a esse recurso, eu vou negar provimento a esse recurso. Por quê? Porque o recorrente contrariou o que nós veremos ali. Súmula. Resumindo, o recorrente contrariou pronunciamentos vinculatórios. Julgamento de IRDR, julgamento de recurso repetitivo, súmula. Nós veremos as linhas em separado. Mas a lógica é essa, um pronunciamento vinculatório. Já no inciso 5º, veja que a redação é distinta. A redação tem algo mais a falar. Antes de falar se vai dar provimento ou negar provimento, o que o inciso diz? O relator sozinho, depois de facultar as contrarrazões, ele vai dar provimento. Então, por que no inciso 5º, a lei exigiu que o relator chame a outra parte para que ela se manifeste um contraditório? Por que no inciso 4º você não precisa chamar a outra parte? Por que o relator julga monocraticamente no inciso 4º, proferindo uma decisão final de mérito, e a outra parte não é chamada para exercer o contraditório? Porque a outra parte que não vai exercer o contraditório vai ganhar. A outra parte, o recorrido, no inciso 4º, quando o recorrente vai tomar na cabeça, o recurso proposto pelo apelante, quem moveu a apelação, não vai prosperar. Significa que a sentença que favorecia ao recorrido, ela vai ser mantida integralmente. Então, aqui o legislador entendeu que o contraditório seria desnecessário. Muito mal comparando, é como lá no 332, que os senhores viram em processo civil 1, o juiz, antes de citar o réu, nas causas que dispensem a fase instrutória, e quando julgar improcedente totalmente o pedido que contrariar, e tem lá os incisos, ele profere uma decisão de mérito lá no 332, uma sentença de improcedência, e nem chama o réu para brincar, nem cita o réu. Por quê? Porque não precisa, porque o réu ganhou. Aqui é a mesma lógica. Veio uma sentença, vamos ficar nesse exemplo, veio uma sentença que julgou procedente tudo que o Arthur pediu. Aí a outra parte, o réu do Arthur, apresenta uma apelação para ir para o tribunal. O relator, ao analisar aquele recurso, fala assim, não, esse recurso aqui não é bom. Esse recurso aqui eu vou julgar sozinho, o relator. Por quê? Porque ele contraria os elementos que nós veremos quais são. Mas eu não vou nem chamar o Arthur para se manifestar, porque o Arthur ganhou tudo lá embaixo, o Arthur foi recorrido aqui em cima, e o Arthur vai ganhar de novo aqui em cima. Porque no inciso 4º, o relator nega provimento ao recurso. Ok? No inciso 5º, é o contrário. No inciso 5º, o relator vai dar provimento ao recurso. Então, a parte que tinha ganhado lá embaixo vai perder, vai inverter. Alguém pode ter qualquer tipo de prejuízo material ou processual sem participar em contraditório? Não, devido ao processo legal, contraditório. Artigo 5º, incisos 54 e 55 da Constituição Federal. Então, para reformar a decisão, quando ele reforma a decisão, o recorrente que tinha perdido lá embaixo vai passar a ganhar. E o recorrido, que é a outra parte, contra quem se recorre, que tinha ganhado embaixo, vai perder em cima. Então, como é que um cara que tinha ganho vai passar a perder sem participar em contraditório? Não, aqui ele tem que participar em contraditório. Essa é uma distinção básica. Por isso que eu gosto de separar esses incisos, analisar esses incisos de modo comparativo. No inciso 4º é desnecessária a participação, porque vai manter a decisão. Quem ganhou embaixo vai continuar ganhando em cima. No inciso 5º, é necessário o contraditório, porque quem ganhou embaixo vai perder em cima. Vai ter uma mudança na decisão. Então, vamos lá. O relator sozinho pode, depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso. Aqui não é o recurso que contraria esses elementos. Quando a decisão recorrida for contrária. O recorrente recorreu, alegando que a decisão era uma má decisão, porque a decisão contrariava um desses elementos. O relator deu provimento. O relator acolheu as alegações do recorrente. Logo, o relator vai modificar a decisão recorrida. Veja aqui em cima, nega-se provimento ao recurso, porque o recurso é contrário a alguma coisa. No inciso 5º, ele dá provimento ao recurso, o recurso não bate numa decisão, não impugna, bate argumentativamente, né, senhores? O recorrente não impugna uma decisão,
Ele dá provimento ao recurso quando a decisão impugnada contrariar, quando a decisão recorrida contrariar esses elementos. E são os mesmos elementos. As alíneas são as mesmas. Quais são as hipóteses? A linha A, tanto do inciso 4º quanto do inciso 5º, tá? As alíneas são as mesmas. Quando ou o recurso no inciso 4º ou a decisão recorrida no inciso 5º contrariar, súmula do STF, súmula do STJ ou súmula do próprio tribunal. Ok? Vejam o que nós temos no artigo 927, inciso 4º do CPC. Lá no 927, inciso 4º, prevê que a súmula do STF em matéria constitucional e que a súmula do STJ em matéria infraconstitucional tem eficácia vinculatória. Aqui só tem de diferente que essas alíneas do inciso 4º e do inciso 5º fazem menção também a uma súmula do próprio tribunal. Ok? Então aqui amplia a hipótese, mas só nesse caso de decisão monocrática. A linha B, nos dois, tanto no inciso 4º quanto no inciso 5º do artigo 932. A linha B é idêntica. Quando em cima o recurso contraria, quando embaixo a decisão contraria, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos. Vejam o artigo 927, inciso 3º também do CPC. E, por fim, quando ou o recurso, no caso de cima, ou a decisão recorrida, na hipótese de baixo, contrariar entendimento firmado em IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, ou em IAC, incidente de assunção de competência. O relator pode decidir monocraticamente. Mais uma vez, 927, inciso 3º do CPC. Dito de uma outra forma, portanto, meus amigos, por que o relator pode julgar de modo final, de modo definitivo, nessas hipóteses? Porque o fundamento da sua decisão é um pronunciamento vinculatório. O que a lei pensou? O que o sistema processual pensou? Olha, se o relator está vinculado, se ou o recurso, quando se nega provimento, ou a decisão recorrida, quando se dá provimento, contrariou um pronunciamento vinculatório, o sistema da vinculação não foi bem acolhido. Ou na alegação do recorrente, ou na decisão recorrida. O relator pode decidir sozinho, porque ele, relator, está vinculado àquilo. Além dele, relator, estar vinculado àquilo, todos os outros jogadores também estão. Então, para que você vai reunir todo um colegiado para dizer, o relator apresentar, ó, eu voto nesse sentido porque eu estou vinculado. Aí o do lado, eu também estou. Ah, eu também estou. Então, por que eu não decidiu sozinho se todo mundo está vinculado? Se o Poder Judiciário todo está vinculado a essa ideia, para que reunir todos os membros do colegiado se está vinculado? Então, essa é a justificativa pela qual se excepciona no julgamento final do recurso, quanto ao mérito do recurso, dar provimento ou negar provimento, a regra geral da colegialidade. Tá certo? Ok? Entenderam? Então, nós vimos algumas hipóteses nas quais o relator ele decide monocraticamente. Espera aí. Então, meus amigos, em linha de conclusão desse artigo 932, que trata dos poderes do relator, nós vimos inicialmente umas providências que o relator adota no sentido de não decidir, no sentido de preparar o julgamento final. Inciso 1º e inciso 7º. Ele ordena a instrução do processo, ele produz provas se for necessário, determina a intimação do Ministério Público. Nesses casos, que nós analisamos lá em cima, não tem decisão alguma. Ok? No inciso 2º, nós vimos que o relator pode proferir tutela provisória. Tutela provisória é sinônimo de não definitiva.
932, inciso 2º. No inciso 3º, nós temos uma tutela definitiva que não resolve o mérito. 932, inciso 3º. Ele deixa de conhecer dos recursos, ele reputa inadmissível o recurso, porque não preenchido os requisitos do artigo, os requisitos de admissibilidade do recurso. Isso está no artigo 932, inciso 3º. No 932, inciso 6º, nós temos uma tutela definitiva também, pelo relator sozinho, mas não é quanto ao mérito da demanda, é quanto ao IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Mas é também uma tutela definitiva. O relator vai sozinho dizer se desconsidera ou se não desconsidera. Ok? E, por fim, nos incisos 4º e 5º, são os mais importantes, ficam para o final de propósito. Nos incisos 4º e 5º, nós temos uma tutela definitiva de mérito. O relator julgando sozinho o recurso, ele não leva para o colegiado. A regra é a colegialidade. Eu sou um relator, sou um desembargador, sou um relator. Eu recebi o recurso, se eu ver que se encaixou numa das hipóteses do inciso 4º ou 5º, eu julgo sozinho o recurso. Uma decisão unipessoal, uma decisão monocrática, uma decisão unipessoal, monocrática ou singular. Ok? Mas eu posso fazer isso, o relator pode fazer isso em qualquer hipótese? Não, somente nessas hipóteses expressamente previstas no artigo 932. Então vejam que o relator tem competências preparatórias, como ele tem competências decisórias. As decisões podem ser provisórias ou definitivas. Definitivas, finais, que resolvem o mérito ou que não resolvem o mérito. Ok? Nos casos do 932. E para fechar o 932, antes disso, o seguinte, eu havia comentado com os senhores que essas decisões todas do relator, todas as decisões que o relator profere sozinho, as decisões monocráticas do relator, são todas elas impugnáveis por agravo interno. Então, a decisão monocrática do relator, ela é passível de um novo recurso. O relator julgou sozinho. Você quer levar aquilo para o colegiado? Você pode. Nós veremos isso na aula de recurso em espécie. Esse recurso que cabe, o recurso cabível em face da decisão monocrática do relator, é o agravo interno. Artigo 1021. Então, quando o relator profere uma decisão monocrática, nos casos que a lei o autorizou, quando o relator sozinho julga, excepcionalizando o princípio da colegialidade, cabe um recurso. O sistema criou um recurso para essa hipótese. E esse recurso é o chamado agravo interno, que está no artigo 1021 do CPC. Ok? Agora sim, para encerrar esse artigo 932, vamos tratar do seu parágrafo único. Então, artigo 932, parágrafo único do CPC, tem essa redação aí. Vejam bem. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Mas a ausência de documentação também é um tipo de vício, não um vício formal. Então, a lógica, o sentido desse dispositivo é, quando o relator encontrar um vício recursal, um vício que impede a admissibilidade daquele recurso, inciso 3º, né? O relator sozinho vai analisar se admite ou se inadmite os recursos. E sobre os requisitos de admissibilidade, mais uma vez eu digo, nós veremos depois. Mas o relator, como pode julgar sozinho a admissibilidade ou inadmissibilidade dos requisitos do recurso, se o recorrente preencheu ou não os requisitos do recurso, quando ele chega à conclusão que falta um requisito, que tem um vício de admissibilidade qualquer, ele não deve deixar de receber de imediato o recurso. Esse 932, parágrafo único, ele é importantíssimo e ele se situa no contexto da sanabilidade dos vícios processuais.
Encontrou um vício? O que deve o magistrado fazer? Levantar a mão e dar graças a Deus que é menos um processo para ele julgar? Ou ele deve se esforçar no sentido de superar esse vício, de corrigir esse vício para permitir o julgamento final do mérito? Letra B, né? A segunda hipótese. Então, quando o código se manifesta a essa lógica de sanabilidade em diversas passagens. O 932, parágrafo único, ele é tão somente uma densificação, uma concretização disso. Essa lógica de sanabilidade, de correção dos vícios processuais, ela já estaria de toda ordem inserida naquele princípio da primazia da resolução do mérito. Princípio da primazia da resolução do mérito. Nós falamos, eu falo com os alunos constantemente desse princípio da primazia da resolução do mérito. A título de exemplo, artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, 317. São artigos que estão lá na parte geral do Código e que giram nesse contexto que o juiz deve se esforçar para, encontrando vício processual, corrigi-lo. Somente os vícios processuais insanáveis, incorrigíveis, é que não dão ensejo a uma tentativa de correção, porque o próprio nome diz, eles são incorrigíveis, eles são insanáveis. As outras espécies de vício, ou seja, os vícios sanáveis, os vícios corrigíveis, veja, tem que juntar a documentação. Juntou quase tudo, faltou um. Esse vício é corrigível. Como é que se corrige, portanto, esse vício? Dá 5 dias para o cara complementar. Nós veremos que um dos requisitos do recurso é o preparo, o pagamento. O cara pagou, mas pagou errado, pagou a menor. Faltou lá a merreca, faltou 50 pratas. Você vai deixar de receber o recurso? Antigamente era assim. Hoje em dia não. Como é que faz? Dá prazo para o cara complementar. Então isso se situa num contexto geral, quanto, portanto, à análise dos requisitos de admissibilidade do recurso, nós temos uma densificação do princípio da primazia da resolução do mérito. É uma densificação que está constante do artigo 932, parágrafo único. Então, vale a pena vocês combinarem. Existem várias outras manifestações. Então, eu vou olhar do 932 para trás. Teoria geral do processo. Parte geral do Código. Artigo 4º, artigo 6º, artigo 139, inciso 9º, artigo 317, dentre outros. Esses são os principais que eu separo. Ok? 932 olhando para frente. Ou seja, o 932 se situa na parte introdutória, na parte geral dos recursos. Quando eu digo olhando para frente, são os recursos em espécie. Nós vamos ter uma repetição dessa lógica de sanabilidade no 938, parágrafo 1º, no 1007, parágrafo 4º, no 1029, parágrafo 3º. Então, essa lógica de sanabilidade se repete. Isso é uma ordem de ideias, isso é um princípio, o princípio da primazia da resolução do mérito. Isso está ali no 932, parágrafo único, como em vários outros artigos pretéritos. E isso vai voltar a aparecer no 938, parágrafo 1º, no 1007, parágrafo 4º, no 1029, parágrafo 3º, hipóteses que nós vamos voltar a tratar aqui. Então, eu estou analisando muito calmamente, muito detidamente isso com os senhores. Por quê? Porque nas outras manifestações, quando isso vier a acontecer, eu vou falar assim, olha, 932, parágrafo único, isso aqui é uma nova chance para corrigir o vício, remeto aos senhores ao 932, parágrafo único e a todos os outros artigos. Artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º, 317, dentre vários outros. Ok? Com isso, meus amigos, a gente encerra essa quarta parte desse tópico, os poderes do relator. Vou olhar o bico. Vamos lá. Vamos para o tópico de número 5, nesse procedimento padrão perante o tribunal. Eu tenho quase certeza que eu já mencionei isso com os senhores na aula passada. Tá? Mas é tão rápido que vale a pena a gente tratar aqui. Eu me refiro
a análise pelo relator de fato superveniente ou o conhecimento de uma matéria de ofício, uma matéria de direito, uma questão. Então, vou botar de outra forma. Análise de uma questão de ofício pelo relator. Isso está previsto no artigo 933, é o próximo. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida. Então, quando da análise do recurso, aconteceu um novo fato posteriormente. Ou a existência de questão apreciável de ofício, ainda não examinada, que devem ser considerados no julgamento do recurso. Ocorreu um fato novo. O relator quer trazer esse fato novo para o processo. Pode. O relator se deu conta de uma questão de ordem pública, uma questão de direito. Então, a primeira é uma questão fática, fato novo, questão fática. A segunda é uma questão jurídica. O relator percebeu que ninguém naquele processo falou de um ponto que ele acha que se incide. É uma questão de ordem pública. Ele pode trazer de ofício? Pode trazer de ofício. Mas o que é que prevê o artigo 10 do CPC? Que vale a pena a gente recordar. Porque esse artigo é um artigo importantíssimo, que às vezes a gente não se dá conta dele, ele está no contexto do contraditório participativo no CPC. Olha o que o artigo 10 prevê. O juiz, e aqui é o juiz lato sensu, né? É o juiz, é o desembargador, é o ministro. Então é magistrado, né? O juiz lato sensu não pode decidir, tanto é o juiz, desembargador, o ministro, porque a lei mesmo fala, em qualquer grau de jurisdição, em grau algum de jurisdição. Então o juiz não pode decidir, o magistrado, o juiz lato sensu, não pode decidir em nenhum grau de jurisdição, em qualquer grau de jurisdição, seja na vara de entrância, seja numa Câmara Civil no tribunal, seja no tribunal pleno do STF, em qualquer lugar. Ele não pode conhecer, não pode decidir sozinho, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Esse artigo 10 calha perfeitamente com esse 933. A questão é a seguinte: é possível que o magistrado, lato sensu, juiz de lato sensu, conheça de uma questão de direito que ninguém alegou? A resposta é possível, desde que seja uma questão de ordem pública. Então, o juiz pode conhecer de ofício, sei lá, condições da ação, pressupostos processuais, coisa julgada, prescrição, decadência. Ele pode conhecer de ofício. Isso é um ponto sedimentado, não tem dúvida. Agora, dá um passo além. O fato dele poder conhecer de ofício, o fato dele poder trazer para o processo sem ninguém ter alegado, significa que ele pode fazer isso sem ouvir as partes? E a resposta é não. Ele pode trazer a questão para o processo, mas ao trazer a questão nova para o processo, ele deve viabilizar o contraditório. Ele deve deixar que as partes se manifestem. Agora, volto ao 933. Se o relator constatar uma ocorrência de fato superveniente, uma questão de fato, ou a existência de uma questão apreciável de ofício ainda não examinada, uma questão de direito. Essas questões, seja questão de fato ou questão de direito, que devem ser examinadas quando do julgamento do recurso, ele, juiz, intimará as partes para que elas se manifestem no prazo de 5 dias. Essa intimação das partes para se manifestar em 5 dias é uma obediência ao artigo 10 do CPC, que está na parte geral. Uma ideia, portanto, de efetivação do contraditório participativo. E aí vai prever lá, se a parágrafo 1º do 933, se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, às vezes é um outro julgador que traz. O relator nem se deu conta disso. É um outro julgador que traz. Então, o que vai fazer? É no meio da sessão de julgamento. É no ato final de julgamento. Nós vimos que começa com a distribuição, termina com a sessão de julgamento. No momento final da sessão de julgamento é que se percebeu esse fato novo, ou essa questão de direito nova. Como é que faz? A sessão de julgamento será imediatamente suspensa,
a fim de que as partes se manifestem especificadamente. Então, ocorreu na sessão de julgamento. Você suspende a sessão e dá 5 dias para a parte se manifestar. Ok? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, 933. Se a constatação se der em vista dos autos, eu comentei com os senhores na aula passada que quando do julgamento o relator apresenta seu relatório e o voto, e em geral os outros membros que compõem o colegiado, ouvindo o que o relator apresentou, eles julgam, em geral. Mas se qualquer um dos outros membros que compõem o colegiado tiver alguma dúvida, foi uma questão complexa demais, ou não sentiu confiança no que o relator relatou, ou não sentiu confiança nas dúvidas que o relator respondeu, todos têm direito a ver os autos. Basta pedir. Esse é o chamado pedido de vista. E aí os autos vão para o gabinete daquele desembargador, daquele julgador, pode ser desembargador, ministro. Mas falaremos aqui sobre o pedido de vista. Então, se o outro julgador se deu conta desse fato novo durante um pedido de vista, o que ele faz? Deverá o juiz que solicitou a vista encaminhá-los ao relator. E o relator tomará a providência prevista no caput, de intimar as partes para que em 5 dias se manifestem. E, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguir o julgamento, com a submissão integral da nova questão aos julgadores. Então, não foi o relator quem percebeu uma questão nova, questão fática ou questão jurídica. Foi o outro membro do colegiado. Só que o outro membro do colegiado não percebeu na sessão de julgamento, ele percebeu no pedido de vista, quando ele estava sozinho analisando os autos. O que ele faz? Não é ele, outro membro do colegiado, que intima as partes. Ele relata isso, ele descreve isso, manda para o relator, que quem tem a competência pelo 932 para intimar as partes, ordenar o processo. 932, inciso 1º, é o relator. Então, o relator vai ter esse fato novo que o outro membro do colegiado trouxe, vai viabilizar, vai permitir a manifestação das partes e vai devolver aquele processo para o julgamento, em sessão de julgamento. Ok? É o que está previsto ali no artigo 933 do CPC. Nós vimos do artigo 934, nós já mencionamos isso na aula passada. A partir do artigo 934, nós vamos começar a falar da sessão de julgamento, né? Então, a sessão de julgamento é o item de número 6. Só um momentinho. Então, vamos lá. Item de número 6 do procedimento. Sessão de julgamento. Quanto à sessão de julgamento, está ali em cima o 934 que eu trouxe para o senhor. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente. Presidente do órgão colegiado. Cada órgão colegiado tem um presidente. Tá? Não é o presidente do tribunal, não. Senão ele teria que tocar em todo o processo. Não é. Cada órgão colegiado tem os seus desembargadores, tem os seus ministros que compõem aquele colegiado, e um deles o preside. E vai alternando isso de acordo com o tempo. E aí, então, o presidente de cada órgão colegiado é que determina a data em que cada processo vai ser julgado, cada recurso vai ser julgado. Então, os autos serão apresentados ao presidente do órgão colegiado, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas nesse livro, em todos os casos, portanto, de recurso, julgamento de incidentes, ou ação autônoma de impugnação, a publicação da pauta no órgão oficial. Então, o que esse dispositivo está dizendo? Lembra lá do 931, que o relator devolve para a secretaria os autos com o voto e o relatório? O relator prepara, lato sensu, instrui o julgamento final, emite um relatório e indica qual é a sua posição quanto ao julgamento final. Qual é a sua posição quanto ao voto? Apresenta seu voto de julgamento. Ele devolve isso para a secretaria em 30 dias, prazo impróprio, do artigo 931. E o que a secretaria faz? Morre, senta no processo? Claro que não. A secretaria encaminha para o presidente do tribunal
Então, o 934 é uma complementação do 931. Encaminha para o presidente do órgão colegiado, e o presidente do órgão colegiado vai designar uma data. E aí, quanto a essa designação de data, é o seguinte: no código anterior, não tinha a necessidade de publicar no órgão oficial. O que é a publicação no órgão oficial? Para o advogado saber. Então, se você tinha um recurso na segunda Câmara Civil, no sistema processual antigo, sabe o que você tinha que fazer? Toda semana ir no tribunal, pedir para um estagiário ir no tribunal, para ver se na pauta que ficava lá ficcionada, presa na secretaria, se o processo foi incluído. Olha o trabalho manual, braçal desnecessário. Com o Código de 2015, até para promover uma ideia de publicidade, cientificação dos prazos, o 934/o 935, vou trazer o 935 também, já que eu estou vendo todos os artigos até agora. Olha o 935 aí. Entre a data da publicação da pauta e a data da sessão de julgamento, decorrerá pelo menos o prazo de 5 dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte. Então, na sessão de julgamento de hoje, tinham 30 processos para serem julgados. Não deu para julgar os 30. Algum deles lá deu confusão, discussão jurídica, argumentativa, e aí atrasou. Então, vamos supor que dos 30 recursos que estavam para julgamento, julgou 20, sobrou 10. O que fazer com aqueles 10? Ou aqueles 10 saem expressamente previsto para ser incluído na próxima pauta, ou aqueles 10 vão receber uma nova data para julgamento. Quando recebe uma nova data para julgamento, tem que publicar de novo. Ok? Para avisar para o advogado. E essa publicação, que o 935 diz, essa publicação, para avisar o advogado, deve ter 5 dias de antecedência. Ok? Porque então o advogado tem o direito de ter ciência, com pelo menos 5 dias para ele se programar e pensar o que fazer da sessão. Não pode vir uma publicação amanhã, quarta-feira, determinando que o recurso vai ser julgado nessa próxima sexta. Tem 2 dias de diferença. Não pode. Então, o intervalo da publicação para avisar o advogado. Inserção no diário oficial. E a efetiva realização da sessão de julgamento devem ter pelo menos 5 dias de antecedência. Então, quanto à sessão de julgamento, aí tem 6.1. A necessidade de publicação da pauta no Diário Oficial de Justiça, para o advogado ter ciência. São dados importantes. Item 6.2. É assegurado 5 dias, ao menos, né, 5 dias, no mínimo, entre a publicação e a sessão. É o que está no artigo 935, que nós vimos. Uma outra garantia, que nós vimos que na sessão de julgamento é quando se dará propriamente o julgamento. Não é? Então, uma outra garantia na sessão de julgamento, incluída na sessão de julgamento, é a chamada sustentação oral. É permitido aos advogados que sustentem oralmente as suas razões. Eles já escreveram no recurso as suas teses e eles têm lá disponibilizado um período de tempo. Esse período de tempo é previsto no artigo 937. Olha aqui. 15 minutos para cada um deles, para expor oralmente suas razões, para sustentar oralmente. Tá? Não é todo o recurso, nós vamos ver no 937. Então, na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, depois do relator apresentar o seu relatório, portanto, o presidente do órgão colegiado dará a palavra sucessivamente ao recorrente, depois ao recorrido, e, sendo o caso de intervenção, ao membro do Ministério Público, no prazo improrrogável de 15 minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses. Então, não é todo
recurso que gera sustentação oral. Quais são os casos em que nós teremos sustentação oral? Nesses incisos aí. Aí, como nós não vimos os recursos em espécie, não tem necessidade de a gente analisar profundamente isso aí. Mas esses são os casos em que se assegura sustentação oral. Na apelação, no recurso ordinário, no recurso especial e no extraordinário, nos embargos de divergência, na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação. Esses aqui não são recursos, são ações. E no agravo de instrumento, não é todo agravo de instrumento. É um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão específica, que nós veremos no momento próprio. Ok? Vejam depois os parágrafos desse artigo 937, nós não temos tempo aqui para analisar tudo. Já que eu estou pegando tudo e trazendo para vocês, eu vou colocar aí no chat e vou ver o que é mais importante, né? A parte interessada em sustentar oralmente, porque do ponto de vista prático, os desembargadores não sabem quais recursos que vão ter sustentação oral ou não. Porque tem recursos que eles levam para julgamento e não aparece ninguém lá. Tem recurso que o advogado aparece, fica olhando para ver no que vai dar e não fala nada. Tem recurso que o advogado faz questão de falar. Quando o advogado faz questão de falar, em parágrafo 2º, ele pode requerer até o início da sessão que o seu processo seja adiantado na fila, seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais. As preferências legais estão no artigo 936, que nós falaremos já já, tá? Parágrafo 4º é interessante. É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela em que sediado o tribunal. Eu estou falando de Nova Friburgo. Estou falando com os senhores aí no Rio de Janeiro, na imensa maioria, não é? O tribunal fica aí no Rio. Então eu posso fazer uma sustentação oral de Friburgo e não no Rio de Janeiro. Porque senão o advogado de Friburgo tem que descer para a capital. Não só de Friburgo, né? Qualquer comarca do interior tem que descer ou contratar um advogado aí para prestar. Aqui é um novo serviço por videoconferência. Nessa época de pandemia, eu até tenho um grupo no Telegram, não sei como é que os senhores estão ou não, no WhatsApp, que eu jogo algumas informações. A informação que correu na semana passada é que, por uma determinação do ministro Fux, que agora presidir o órgão, tanto o STF quanto o CNJ, vai se determinar ou vai se estimular a implementação desse serviço de videoconferência permanentemente no sistema judiciário. Claro, a serventia vai voltar a funcionar, tal, mas ali nós tínhamos a previsão no 937, parágrafo 4º, e muitas das vezes você não tinha implementação prática daquilo. Então vai ter uma política pública de implementação desses instrumentos de videoconferência. É o que o 937, parágrafo 4º diz. Para sustentar oralmente, não precisa estar lá no mesmo ambiente físico dos desembargadores. Vai, monta um escritório, um aparato, ou na sede da OAB vai ter um aparato, no tribunal da comarca do interior pode ter lá uma sala designada para fazer essas videoconferências. O advogado, no horário combinado, se porta lá, grava para frente de uma câmera e fala para os desembargadores as suas razões oralmente. Muito parecido com o que eu estou fazendo aqui. E acho que a comunicação se transmite bem, né? Então é isso. 937 diz. Um outro tópico, dentro aqui da sessão de julgamento, é o item 6.4, eu vou juntar isso depois. O item 6 é a sessão de julgamento. Item 6.4. É o item 6.4? Eu primeiro falei da publicação na pauta. Depois eu falei das 5 dias. Item 4 eu falei da sustentação oral. Item 3 eu falei de sustentação oral. Tá, item 4 agora, a ordem do julgamento. Na verdade eu inverti, eu tinha que ter falado dessa ordem de julgamento primeiro. Essa ordem de julgamento está no artigo 936. Eu pulei ele aqui. Aí aqui é um caso de mera leitura, tá? Não tem nada de muito especial para falar. Ressalvadas as preferências legais e regimentais. Preferência legal, questão de idoso, por exemplo. Preferência legal ou regimental. As causas que a Fazenda Pública atua, muitas delas são preferenciais, pelo regimento mesmo. Então, os recursos, a remessa necessária, os processos de competência originária, a ordem de julgamento, serão julgados na seguinte ordem. Em primeiro lugar, tirando as preferências. A preferência legal já tem preferência pela lei, né? Quando for da organização da pauta, já tem lá na capa do processo, já tem um pop-up no processo eletrônico.
é um processo preferencial, ele já vai lá para o topo, vai lá para cima. Tirando esses, aqueles nos quais houver sustentação oral, observada a ordem dos requerimentos. Acabamos de ver, no parágrafo 2º do artigo 937, que o advogado pode ir lá requerer preferência. Em segundo lugar, os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão de julgamento. Pode ser que o advogado vá lá, ele não tem ordem por lei de preferência, mas ele pode ir lá e falar assim, excelência, ó, desses recursos que estão aqui todos para julgar, o meu é o último. Eu estou no último para julgar, mas eu sou o único advogado aqui para julgar. Então não faz sentido. Eu sou o único advogado aqui para sustentar oralmente. Não faz sentido eu ficar aqui analisando toda a sessão de julgamento, demorar horas dos senhores, para no final eu sustentar oralmente. O senhor pode inverter a ordem, por favor? Porque eu vou estar furando fila, mas eu vou furar fila que não vai prejudicar ninguém. Você pode, por favor, dar uma preferência? É isso. Vai lá na mesa e pede isso. E aqueles cujo julgamento tenha iniciado na sessão anterior, nós mencionamos. Quando não se julga tudo numa sessão, você pode jogar o restante expressamente para a próxima sessão. Então, na próxima sessão, aqueles recursos que são resíduos da sessão anterior já vão começar inicialmente. Vão começar lá em cima na ordem. Então, vai respeitar essas ordens, vai montar uma pauta ali e vai julgando na ordem. Ok? Essa é a ordem de julgamento. Item 6.5, quanto ao momento de julgamento, aqui não tem nada demais. O artigo 938 e 939 vai dizer que primeiro se julga as preliminares e depois se julga o mérito. É uma obviedade sem tamanho. A preliminar tem como natureza intrínseca impedir a análise do mérito. Então, se uma das partes alegou uma questão preliminar, como a existência de coisa julgada, por exemplo, é claro que ela tem que ser julgada antes do mérito. Isso se encontra nos artigos 938 e 939. Ó, 938. Vou levar tudo de uma vez. 938 e 939. 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito. Evidentemente, é uma obviedade sem tamanho. Deste não se conhecendo, caso seja incompatível com a decisão. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal. Vejam, aquela lógica de sanabilidade. Lá no 932, parágrafo único, ainda agora eu mencionei, vai aparecer de novo no 938, parágrafo 1º. Então, aqui, mais uma vez, a lei reforça a ideia de que, sendo constatado um vício sanável, a lógica é determinar a correção. Parágrafo 2º. Cumprida a diligência de que trata o parágrafo 1º, sendo saneado o vício, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência. 932, inciso 1º. O relator vai produzir a prova, que será realizada no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo se o recurso após a conclusão da instrução. Porque, acho que eu mencionei isso com os senhores também. O 932, inciso 1º, diz que o relator pode produzir prova, mas algumas provas são incompatíveis com a estrutura do relator, do tribunal. Então, o relator pode baixar o que se chama de carta de ordem. O relator dá uma ordem para que o primeiro grau de jurisdição exerça, por delegação também. O relator já atua em delegação do colegiado, né? E aí o juiz de primeiro grau vai atuar em delegação do relator. Então, o relator dá uma ordem, determina que o juiz de piso produza a prova e depois devolva a prova pronta para o relator apreciar. E, por fim, quando essas providências não forem percebidas pelo relator, o colegiado pode, na sessão do julgamento, determinar. 939. Se a preliminar for rejeitada ou se a apreciação do mérito for com ela compatível, seguir-se-ão a discussão e o julgamento da matéria principal, sobre a qual deverão se pronunciar todos os juízes vencidos, inclusive aquele vencido na preliminar. Por fim, item 6.6. Sexto item da sessão de julgamento é o pedido de vista. Pedido de vista, que está previsto no artigo 940. Pedido de vista, eu já tinha adiantado para o senhor, consiste na solicitação
de algum membro do colegiado qualquer que não se sinta apto a votar, ou porque não entendeu bem a questão, ou porque acha que o relatório não está bem feito, por uma razão que seja, ele quer ver os autos, ele pode pedir vista. O pedido de vista sempre ensejou muito problema na prática, porque era muito comum, ainda é, infelizmente, do julgador pedir vista e sentar no processo. Quando eu digo sentar no processo, é que ele pedia vista e deixava no canto aquele processo. Analisava os processos da sua relatoria, seja por uma questão natural de dar preferência para os seus recursos, seja até por ruindade, por uma questão jurídica/política, de deixar aquele recurso parado, ele sentava nos autos. Isso não acontece mais em tese. A lei trouxe em tese uma solução porque fixou prazo para o pedido de vista. Vejam bem, 940. O relator ou outro juiz que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vista pelo prazo máximo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para julgamento na sessão seguinte à data da devolução. Então, eu pedi vista hoje. Eu tenho até 10 dias para devolver. Quando eu devolvo o pedido com vista, já tendo analisado e preparado meu voto, ele volta a ser incluído numa outra sessão de julgamento. Ok? Eu peço vista para analisar com calma, tenho 10 dias para fazer isso e devolvo para o relator para incluir em pauta. Ok? Se os autos não forem devolvidos tempestivamente são 10 dias, né? Ou, se não for solicitado pelo juiz prorrogação de prazo de, no máximo, mais 10 dias, ou seja, o pedido de vista são 10 dias prorrogáveis por mais 10. E é quem pediu vista que pede essa prorrogação. Então, se passaram os 10 dias iniciais, ou não tendo sido pedido prazo de prorrogação, o presidente do órgão fracionário, do órgão colegiado, os requisitará para julgamento do recurso na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. Então, se passar o prazo de 10 dias, o que a lei determina? Presidente do tribunal, requisite os autos. Avoque, tire na marra. Parágrafo 2º. Quando requisitar os autos na forma do artigo 1º, se aquele que fez o pedido de vista ainda não se sentir habilitado para votar, o presidente pediu os autos. Aí o desembargador que pediu, o julgador que pediu a vista dos autos, falou assim, mas eu ainda não entendi a causa. Ainda não pude analisar com calma. Olha a consequência disso. O presidente convocará um julgador substituto para proferir o voto. Você pediu vista, ficou 10 dias com os autos, ou ficou 20, 10 mais 10, e mesmo assim não proferiu o voto ainda, quer saber? Então tu não vai participar do julgamento. Vou chamar um outro julgador de uma outra Câmara para compor o julgamento. Na forma estabelecida, na outra Câmara nem sempre, é na forma estabelecida no regimento interno do tribunal. Ok? Então veja, pedido de vista, deu uma moralizada. O que é pedido de vista? Quando um julgador não se sente habilitado para, na sessão de julgamento ali, no tete-a-tete oralmente, proferir seu voto. Ele quer ter contato pessoal com os autos. Ele pede vista. Pede vista e senta no processo? Não. Pede vista pelo prazo de 10 dias, prorrogáveis uma vez por mais 10 dias. Superado esse prazo, sem a devolução voluntária dos autos, o presidente do tribunal os requisitará. E se quando da requisitação o julgador que pediu vista não tiver ainda bem compreendida a questão, ainda não se sente apto para participar do julgamento, o presidente presidente do órgão colegiado tira ele fora e bota um outro. Isso acontece sempre na prática? Não. Mas a lei trouxe uma solução. Aí é aquela questão de aplicação prática da lei, que nem sempre o próprio tribunal dá exemplo disso. Mas eu tenho visto isso ser aplicado de modo crescente. Tá? E aí, por fim, item 6.7, a proclamação do resultado do julgamento. Teve pedido de vista ou não teve pedido de vista, chega um momento em que nós teremos o julgamento. E isso se encontra no artigo 941 do CPC. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator, ou, se vencido o relator,
o autor do primeiro voto vencedor. Eu disse para os senhores que o julgamento ou é por unanimidade. Quando o julgamento é por unanimidade, significa que todo mundo acompanhou o relator, não teve divergência. O relator traz um relatório e o relator traz uma proposta de voto, porque ele analisou melhor os autos. No ato oral, no julgamento oral, após a exposição do relator, após ouvir eventual sustentação oral pelos advogados, pelo membro do Ministério Público, os demais julgadores do órgão colegiado proferem oralmente seu voto. É assim, acompanhe o relator, não acompanhe o relator, ou peço vista. Então, assim que você forma a composição do julgamento, o presidente vai tomando nota ali, a assessoria do presidente vai, como vota o desembargador fulano de tal, assim, opa, todo mundo votou no mesmo sentido, todo mundo acompanhou o relator. Isso é um julgamento por unanimidade. E no julgamento por unanimidade, o relator vai fazer o voto, né? Vai redigir o acórdão. O acórdão é a proclamação do resultado e a apresentação de todos os argumentos debatidos. Tá? Outra hipótese. Não foi por unanimidade, foi por maioria o resultado. A maioria pode ser maioria com o relator vencendo ou maioria com o relator perdendo. Na maioria, não foi unanimidade. Me perdoem a obviedade, mas julgamento por maioria é quando não há unanimidade. Então, alguém ficou vencido. Ou alguém, ou alguém. Imagina numa composição de 5 julgadores. Pode ser 4-1, pode ser 3-2. São as hipóteses possíveis da maioria. Vamos ficar por 4-1. Quem foi esse 1 vencido? Foi o último a votar. O primeiro a votar é sempre o relator. Aí o último a votar lá divergiu do relator. Sei lá, o Marco Aurélio no STF, é sempre voto vencido. Se o relator, em que pese o julgamento se dar por maioria, se o relator for acompanhado pela maioria, foi 4-1. Nesses 4 aqui está o relator. Quem é que vai fazer o acórdão? O relator. Então, se o relator fizer parte do voto majoritário ou unânime, é ele quem vai redigir o acórdão. É o que está no caput do 941. Ou, parte final, se vencido este, então nesse meu exemplo de 4-1, o relator foi vencido, significa que aquele 1 é o relator. Os outros 4 divergiram do relator. Quem vai fazer o acórdão? O acórdão que vai representar o julgamento. Não vai ser o relator, ele foi vencido. Então, quem é que vai votar? O primeiro a ter divergido. Aquele que abrir divergência. Então, se vencido este, o autor do primeiro vencedor. O autor do primeiro voto que diverge do relator. Ok? Um critério objetivo que a lei trouxe. Parágrafo 1º. O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituto. Nós não vimos que pode ser que um julgamento não termine e ele vai para a próxima sessão? No STF, isso é mestre acontecer. Enquanto o processo ainda está, o julgamento ainda está ocorrendo, pode ser que o relator que já votou se convença pelos argumentos do relator que vem depois. Do relator, não. Pode ser que um julgador que já votou se convença que tem que mudar no seu voto pelos argumentos de um outro julgador que vem depois. Isso acontece muito no STF. Pode mudar o voto? Pode, o julgamento ainda está em andamento. O que conclui o julgamento? A proclamação do resultado. Você petrifica o julgamento, ele não pode mais ser alterado quando você proclamou o resultado. O recorrente foi dado provimento ao recurso, foi recusado provimento, negado provimento ao recurso, por unanimidade, por maioria, aí você já externou a posição do órgão colegiado. Aí não pode alterar. Mas enquanto o julgamento ainda está em andamento, cada um daqueles que já votaram pode voltar atrás. Claro, a não ser, você imagina que o Celso de Mello vai se aposentar. Vai entrar alguém no lugar dele. Os votos do Celso de Mello, no STF, que ele já proferiu, ele não pode alterar, porque ele não está mais lá. E a parte que entrou no lugar dele também não pode alterar. Ela não faz parte daquele julgamento. Porque joga no STF, o gabinete do ministro do Celso de Mello já participou do julgamento. Ele já proferiu o seu voto.
Isso não vai acontecer com o Celso de Mello, porque ele era o último, ele era o decano na ordem do STF. Mas aquele que já proferiu o voto e já saiu, foi afastado ou substituído, aí quem entra no lugar não pode reverter o voto. Tá? No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, são duas espécies de recursos. Tá? São recursos aqui na instância do Tribunal Estadual. O TJRJ julga muitas apelações, julga muito agravo de instrumento, nós já vamos ver a distinção entre eles. A decisão será tomada no órgão colegiado pelo voto de 3 juízes de lato sensu, 3 desembargadores. Ok? Parágrafo 3º. O voto vencido será necessariamente declarado e considerado como parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive para pré-questionamento. Porque pode ser que uma tese do recorrente emplaque, mas não na corrente majoritária do tribunal. A tese do recorrente ou a tese do recorrido, ela emplacou com um julgamento, com um julgador, o voto vencido. O voto vencido é aquele voto que não foi o vencedor. É o voto de uma posição do tribunal que foi vencida. Uma posição majoritária contrária àquela. Só que é direito da parte que isso conste do acórdão. É uma previsão importante do 941, parágrafo 3º, porque o acórdão é a representação de todo o debate que teve na corte. O voto que foi vencido foi um debate que teve na corte, foi uma argumentação, foi a exteriorização de um voto de um dos integrantes, um ou mais de um. Imagine, corte especial do STJ, 15 integrantes. Pode ser 8-7 o julgamento. Então, o voto majoritário nem sempre ganha por goleada. 8-7, 6-5 no plenário do STF é comum de acontecer. É direito da parte que perdeu ter no acórdão que 5 desembargadores, 5 ministros, mesmo que não componham a maioria, lhe deram razão. Ok? Então, essa é o 6º item, a sessão de julgamento. Eu vou pegar aqui cada um dos itens, tá, meus amigos? Ó, eu dividi com os senhores a sessão de julgamento nesses tópicos aqui. Vejam aí. Item 6, sessão de julgamento. Item 6.1, publicação da pauta no DO, Diário Oficial. Né? Item 6.2, 5 dias de antecedência. Ninguém escreve no chat agora não, para ficar na sequência ali, tá? Item 6.3, sustentação oral. Item 6.4, ordem do julgamento. Essa ordem do julgamento ela é melhor ficar como item 6.3, tá? Inverte ali. Bota o 6.3 como 6.4, 6.4 como 6.3. Fica uma ordem, uma sequência mais lógica. Item 6.5. Primeiro se julga a preliminar, depois se julga o mérito. Óbvio, né? É assim na sentença, é assim no primeiro grau, é assim também no segundo grau. Item 6.6. Nós tratamos do pedido de vista. Item 6.7. A proclamação do resultado final do julgamento. Tudo isso compõe a nossa digníssima sessão de julgamento. Ok, meus amigos? Beleza? Sessão de julgamento. Não acabou. Tem mais um tópico para ver. Tem um último tópico, mas não dá para ver aqui agora, tá? É a complementação do julgamento. Não, vamos ver, tentar ver agora sim. Um momentinho que deu ruim aqui numa coisa. Se a gente conseguir ver agora, é melhor.
Tô indo. Então, meus amigos, ó. Vamos ver se a gente consegue, rapidamente, terminar esse procedimento no âmbito do tribunal, vendo o item de número 7 e último, complementação do julgamento não unânime. Complementação do julgamento não unânime. Isso está em um dispositivo do Código, que é o artigo 942. O que acontece é que esse 942 ele é meio complicado. Vamos ver primeiro o seu caput, tá? Olha, quando o resultado da apelação for não unânime, nós vimos que pode ser unânime ou não unânime. Não unânime é sinônimo de por maioria, majoritário. Na apelação, meus amigos, o que nós vimos ali em cima, no artigo 941, parágrafo 2º? Participam 3 julgadores. 3 julgadores participam de uma apelação. Como é que é não unânime de 3? Só pode ser 2-1, né? Então, a apelação pode ser unânime, 3-0, ou não unânime, 2-1. Então, quando a apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada, com a presença de outros julgadores. E esses outros julgadores serão convocados nos termos definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar novamente, oralmente, perante os novos julgadores. Então, apelação 2-1. O que o dispositivo está dizendo? Tem que chamar novos julgadores. Quantos novos julgadores? Novos julgadores em uma quantidade suficiente para reverter o julgamento. Se está 2-1, como é que se vai reverter? De modo que aquele 1 que está perdendo possa ganhar, chamando outros 2. Na apelação é assim. Participaram 3. Foi unânime, 3-0. Cabe o 942? Não. Essa é uma técnica exclusiva para ampliação, para complementação nos julgamentos que são não unânimes, por maioria. Então, em se tratando de apelação, 3 votam, como é que se dá a maioria? 2-1. 2 para um lado, 1 para o outro. Majoritário, minoritário. O que esse 942 está dizendo? Tem que entrar novos julgadores. Novos julgadores e uma quantidade necessária para inverter o resultado. Como é que você vai inverter? Quem está perdendo passar a ganhar. Quem está ganhando passar a perder. Quem está perdendo aqui? Quem está com 1. Quem está isolado. Então você tem que trazer mais 1, vai empatar. Não, mais 2. Para se esses novos 2 julgadores derem acolhida ao argumento daquele voto isolado, fica 3-2. E aí de 5 passa a ficar 3-2. Nos órgãos aqui do TJ, RJ, cada Câmara tem 5 desembargadores. 5 desembargadores. Participam da apelação 3. Na apelação 1, os desembargadores 1, 2, 3. Na apelação 2, os desembargadores 2, 3, 4. Na apelação 3, os desembargadores 3, 4, 5. E por aí vai, de modo equânime. Eles distribuem igualitariamente entre eles os processos para julgar. E aí é o seguinte, marcou uma sessão de julgamento, meus amigos, para hoje. Estamos aqui os 5 desembargadores. Votou o primeiro, dá provimento ao recurso, relator. Votou o segundo, dá provimento ao recurso. Votou o terceiro e último, nega provimento ao recurso. Então, o resultado inicial foi dado provimento ao recurso por 2-1. Os desembargadores número 1 e 2 votaram no sentido de dar provimento, mas o desembargador 3 divergiu, votou no sentido de negar provimento. Não foi unânime, foi majoritário, 2-1. Os outros 2 desembargadores que estão na sala participando do julgamento, eles podem votar. Então, o julgador 4 e o julgador 5, naquele caso hipotético, serão ouvidos. Porque trazendo 2 julgadores na apelação, você pode inverter o 2-1. Se aqueles 2 se juntarem a 1, fica 3-2. É isso que o caput está dizendo. Mas perceba ali,
quando o resultado da apelação for não unânime. Vou separar aqui, ó. Primeira parte desse dispositivo. Quando o resultado da apelação for não unânime. O caput fala apenas da apelação. Mas é só a apelação que submete a essa técnica? Nós analisamos até agora a apelação. Mas vejam o que consta dos parágrafos. Parágrafo 3º. O caput fala da apelação, mas essa é uma técnica que não se aplica apenas à apelação. Parágrafo 3º. A técnica de julgamento prevista nesse artigo aplica-se igualmente ao julgamento não unânime proferido em ação rescisória e agravo de instrumento. Inciso 1º, ação rescisória. Inciso 2º, agravo de instrumento. Mas por que ele não colocou, então, tudo no caput? Tem uma explicação. Porque na apelação, em qualquer sentido que seja, deu provimento à apelação, negou provimento à apelação, seja lá qual foi a que venceu, tá? Na ação rescisória não é em todo caso. No agravo de instrumento não é em todo caso. Então nós não analisamos ainda a ação rescisória, nem agravo de instrumento, não dá para aprofundar muito. Mas saibam, portanto, que na apelação é qualquer que seja o sentido do julgamento. Foi 2-1, mas para quê? Para reformar ou para manter? Pouco importa. Sendo a apelação, tendo maioria não unânime, vai ser sempre ampliação. Agora, na ação rescisória, nós só teremos a ampliação quando o resultado do julgamento for pela rescisão da sentença, devendo, nesse caso, o prosseguimento ocorrer no órgão de composição maior do tribunal. Aí é regimento interno. Então, quando o resultado da ação rescisória for majoritário, mas para manter a sentença e não rescindir, não vai ter ampliação. Porque o inciso 1º é claro, o inciso 1º do parágrafo 3º é claro ao afirmar que na ação rescisória a ampliação somente se dará se a maioria for no sentido da rescisão da sentença. Mesma coisa o agravo de instrumento. Não é todo agravo de instrumento. É no agravo de instrumento quando houver a reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. São vários tipos de decisões que você pode impugnar por agravo de instrumento. Veremos lá no 1015, no momento próprio. Não são todas elas que geram 942. Somente a decisão que julga parcialmente o mérito. E não é todo o resultado. É quando houver reforma da decisão. Se ainda for a decisão que julga parcialmente o mérito, e o tribunal, por 2-1, maioria, mantiver a decisão, não cabe ampliação. Então, veja que na ação rescisória não é todo caso. No agravo de instrumento, não é todo caso. Tem que ser essas hipóteses específicas. Então, o parágrafo 3º complementa o inciso 1º. O inciso 1º, não. A primeira parte da nossa análise que estamos fazendo. Vou trazer logo de uma vez o parágrafo 4º, que nem precisava estar aí, né? O caput fala apelação. O parágrafo 3º fala além da apelação na ação rescisória em alguns casos. Além da apelação no agravo de instrumento em alguns casos. E o parágrafo 4º vai dizer, olha, não se aplica o disposto, a técnica prevista nesse artigo, quando for julgamento de IAC e de IRDR, julgamento de remessa necessária, julgamento não unânime proferido pelo plenário ou corte especial do tribunal. Não precisava dizer isso. Porque se você seguir o caput e o parágrafo 3º, esta técnica só se aplica nessas hipóteses. Aqui o legislador preferiu pecar por excesso. Não precisava dizer, mas achou por bem dizer. Então, analisamos a parte inicial do caput do 942, quando ele fala ali, ó, quando o resultado da apelação for não unânime. Vimos que não é apenas a apelação. Vamos seguir. Item 2. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Vou separar aqui para vocês. Item 2. Olha aí. O julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. O que o caput passa a entender, portanto? Que não pode ser uma continuidade da mesma sessão, né? Mas, professor, e aquilo que você acabou de falar? No TJ-RJ são 5 desembargadores. Participam 3 da apelação. Vamos tomar a apelação como regra. Foi 2-1. Os outros 2 já estão lá. O senhor não falou que julga automaticamente? É, julga automaticamente. Ah, mas e essa parte aí? Está dizendo que o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada. Se a sessão vai ser designada, não é nessa. É.
Isso é que o caput realmente diz. Mas olha o que o parágrafo... Olha o que o parágrafo primeiro diz. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se voto dos outros julgadores que, porventura, já componham o órgão colegiado e já estejam presentes. Então, você não vai designar uma outra sessão se a ampliação do colegiado já está na tua cara ali. Ó. Efetividade do processo, duração razoável. Sempre que possível, você dá continuidade. Ok? Não, mas no meu caso aqui está 2-1. São 5 desembargadores, mais um está ausente justificadamente. Está com Covid. Aí não vai ter como você ampliar imediatamente. Além dos 3 que já votaram, tem só mais um. Só mais um é suficiente para inverter? Não é suficiente. Então, aí nesse caso, você segue o caput e marca uma outra sessão. Ok? Vamos continuar o caput. Com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos do regimento, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Essa terceira parte aqui, vou destacar. Estou mastigando para o 942, tá? Que ele é meio complexo. Qual é a finalidade? Ampliar o colegiado, para assegurar uma ampliação do contraditório, uma ampliação argumentativa. Se teve 2-1, vai que aquele voto vencido está certo. A lógica do ordenamento é permitir uma ampliação do colegiado. Se os outros 2 vierem e se juntarem, estava 2-1. Se os outros 2 vierem e se juntarem a esse aqui, então é goleada. Tinha que ganhar mesmo. Mas e se os 2 que vierem se juntarem ao que estava perdendo? Aí você inverte o resultado. Né? Então é para assegurar. Tinha um recurso no código anterior que tinha essa finalidade. Eram os chamados embargos infringentes. Não tem mais embargos infringentes no CPC, porque você não precisa recorrer. Isso se dá automaticamente. Então, essa convocação, essa ampliação do julgamento, ela se dá automaticamente. Se for numa sessão a ser designada, o julgamento ainda está em curso. Ele não acabou, porque nós vimos que o julgamento é concluído, o julgamento acaba com a proclamação do resultado. Se os outros 2 estão ali presentes e pode já participar imediatamente, parágrafo 1º, aí você continua o julgamento e vai chegar ao final uma hora. Aqueles 2 vão se juntar ou a maioria ou a minoria. Ok? E aí, para concluir, meus amigos, a parte final, assegurar das partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente, de exercer o contraditório em relação aos novos julgadores. Aos novos julgadores. Porque a sustentação oral, ela se deu inicialmente, vejam, nós falamos da sustentação oral, ela se dá logo depois da exposição do relator, do seu relatório. E inicialmente participariam 3 julgadores apenas. Você imagina que o 4º e o 5º até estão ali no ambiente, mas ele não está participando do julgamento, ele saiu para ir ao banheiro, não está bem antenado com a história. Então, o novo julgador não ouviu as exposições orais das partes. É direito das partes influenciar na conclusão dele. Então pode sustentar oralmente de novo. Tá? Agora, eu acabei de dizer, o julgamento não acabou, né? A ampliação do colegiado ou vai se dar imediatamente ou numa sessão a ser designada. De modo que quando o terceiro julgador votou e formou a maioria e foi não unânime, o julgamento vai ser complementado. Ele não acabou ainda. Isso é importante porque você imagina que vem um novo julgador e um novo julgador fala assim, peraí. Relator, o que você disse? Isso, tá. Voto vencido, você aí, tá isolado. Qual é a sua conclusão? Essa. Ué, mas peraí. Eu, novo julgador, vi a sustentação oral dos advogados. Então, eles sustentaram novamente perante a minha pessoa. Eu ouvi o que o relator disse, ok, entendi. Eu ouvi o que o voto vencido disse, ok, entendi. Tá, mas ninguém considerou uma outra hipótese aqui, não? Veja, vocês não estão aplicando o artigo tal da lei tal. Será que o novo julgador, trazendo novos elementos, pode ensejar a mudança do voto de quem já votou? Pode ensejar. Nós vimos isso ainda agora, quando estávamos analisando o artigo 941. 941, parágrafo 1º. 941, parágrafo 1º. Vou ler só a parte inicial, porque nós
já abordamos isso ainda agora. Olha, o voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado. Nessa hipótese aqui da ampliação do colegiado, ainda não se proclamou o resultado, porque essa ampliação do colegiado ela se dá automaticamente, ok? E o próprio 942 vai dizer, no seu parágrafo 2º, que é o último dispositivo que nós veremos, 942, parágrafo 2º. Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento. Veja, eu trouxe uma hipótese que um novo julgador trouxe uma nova vertente, mas não necessariamente. Vamos supor, vai marcar uma nova sessão, porque vai chamar outros desembargadores. Tá 2-1, né? Opa, 2-1. Um desses dois aqui pensou melhor no que o voto vencido disse, foi para casa, pensou melhor, estudou melhor a hipótese e viu que, na verdade, ele tinha razão. Ele pode inverter o julgamento sem ninguém provocar. Nem chegou um novo julgador ainda. Ele pode mudar o entendimento? Pode. Porque enquanto não se proclamar o resultado, os votos podem ser modificados. Ok? Então, meus amigos, fechamos. Foi bom ter insistido aqui. Fechamos também o estudo da ampliação do julgamento não unânime, que é muito importante. Aí a análise do artigo 942. Com isso, a gente encerra essa parte do procedimento recursal. Beleza? Próxima aula, teoria geral dos recursos. Os senhores estão aí ainda? Que maravilha, 5 alunos, hein? Alex, Edilando, Jéssica, Mauro e Milena. Maravilha. De 22 alunos, só 5. Show. Então tá, meus amigos, olha. A galera botou aí, sim, ok. Eu vou acabar aqui a gravação então, tá, amigos? Ó, ficou gravada.